renovação, porque aqueles produtos, após a consagração, após a oração, eles passam por um processo chamado transubstanciação, e agora não é simplesmente o pão, nem simplesmente o suco, mas agora é o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E esse processo chamado renovação tem que ocorrer nas nossas vidas de tempos em tempos. E no meu entendimento, não pode ser muito além de 30 dias. Por quê? Nós somos bombardeados todos os dias com muita coisa que não edifica. E às vezes, levados por essas situações, nós às vezes deixamos a desejar diante de Deus. Nós podemos pecar e nós podemos contrair para nós uma força contrária, uma força negativa que pode fazer com que nós sejamos acometidos de enfermidades. Isso nos adoece fisicamente e espiritualmente. Por isso, Deus ensinou, Jesus ensinou a confessarmos os nossos pecados. Porque a palavra diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Ou seja, quando nós confessamos os nossos pecados, nós retiramos sobre nós a culpa, o julgo, né, a cédula de acusação, ou até mesmo as imposições do nosso adversário contra as nossas vidas. O que nos cura, o que nós precisamos aprender, o que nos cura, o melhor remédio, melhor antídoto que vai nos curar, é saber que nós estamos isentos de culpa. E quando nós participamos da Santa Ceia, nós que temos juízo, que temos entendimento na palavra, nós não vamos participar da ceia do corpo e do sangue indignamente. Porque o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 11, 28, ele disse assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma este pão e beba este cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Esse não discernir, olha essa hora do telefone tocar. Só um minutinho, irmãos. Oi. Oi. Não vou, não. Não, pessoal. Meu irmão não liga essa hora, né? A gente fica preocupado. Mas aí, quando o apóstolo Paulo fala de não discernir o corpo do Senhor, é como se a pessoa não entendesse o propósito da morte de Jesus na cruz. Por que ele morreu? Talvez lhe falta o entendimento em como, em que forma e por que Jesus morreu, qual foi o tamanho do sofrimento pelo qual Jesus passou para nos dar remissão de nossos pecados. Porque Jesus passou, enfrentou tudo que estava proposto a ele, para dar livramento a mim e a você, e mais do que isso, para tirar de sobre nós o jugo, para retirar de sobre nós as acusações do nosso adversário, do inimigo de nossas almas. Então, todas as vezes que nós participamos do cálice e do pão, do sangue do corpo,
significa que eu estou recebendo da parte de Deus renovação. Não porque eu sou merecedor, talvez, porque Deus quis fazer assim por mim. Mas não é não. É por causa de uma promessa que Deus fez que, diante do seu amor tão grande dispensado a nós, se o amor não foi suficiente, ele nos daria a graça. A graça redentora, a graça salvadora, que é Jesus Cristo. E assim, hoje nós vamos estudar Romanos capítulo 6. Eu quero que você prepare a sua Bíblia aí. Eu quero que você prepare Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vamos ler no capítulo número 6. Encontre e vamos ver o que a palavra diz a respeito da nossa salvação em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo número 8. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer assim: ora, shalom, povo de Deus, shalom, povo amado, shalom, Lenizete, que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Então vamos ver o que diz a palavra nesta hora. Versículo 8 do capítulo 6 de Romanos diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Bom, esse texto que nós lemos aqui nos dá plena garantia que nós poderemos receber renovação pela graça. Nós já sabemos que essa palavra graça significa favor não merecido ou que não merecemos. Mas no versículo 8 aqui nós lemos que a coisa acho interessante. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. É muito interessante estudarmos e aprendermos sobre isso, porque Deus criou 3 dimensões, ou podemos chamar de 3 eras, ou 3 situações para amenizar ou resolver o problema da humanidade. Não é problema dele. Ele é Deus e continua sendo Deus, é poderoso e é soberano. Mas ele quis, na criação, demonstrar o seu amor e dedicar o seu amor a
sua obra mais perfeita, porque ele criou o ser humano para o desaforo de Satanás. Então Deus quis dedicar o seu amor, ensinando o homem o caminho do bem, o caminho da liberdade e da intimidade com ele, estando na presença, caminhando na presença. E a presença nos dá direito a milagres. A presença nos dá direito a curas. A presença nos dá direito à libertação. A presença nos dá direito à salvação, a estar na caminhada, estando na caminhada com Deus, estando na presença de Deus, nós temos tudo com Ele, porque Ele é o Pai, Ele é o amor que não se explica, o amor ágape, o amor único, o amor universal, que não tem igual. Mas a palavra diz o quê? Que o amor do Pai, o Criador, né? Romanos 5,17 diz que a morte passou a reinar no mundo por causa do pecado de um homem. E a partir daí todos herdaram a morte. Mas, por causa da obediência de um, todos serão vivificados. Ou seja, por causa do pecado de Adão, todos herdaram a morte. Mas por causa da obediência de um, Jesus Cristo, todos terão direito à salvação e à vida eterna. Olha, a morte passou a reinar no mundo, Romanos 5,17 diz isso, por causa do pecado de um, né? Mas o amor do Pai, né, que quando Adão pecou, ele podia desmanchar ali naquela hora, acabar com aquela criação, ele falar, não quero isso não, deu errado, o homem teve a oportunidade do livre-arbítrio, de pensar por si, de decidir por si, ele decidiu não obedecer. Deus poderia ter eliminado, falar assim, poderia ter acabado com aquela criação ali, naquele momento, mas Deus preferiu dar uma chance. Mas agora, deixou claro para o homem que o salário seria pago, né? Romanos 6,23 diz o quê? O salário do pecado é a morte. Então, quer dizer, pecou, está a serviço do adversário. Pecou, está trabalhando para o inimigo. E ele é especialista. Uma das coisas que ele faz, que a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Mas uma coisa que ele faz, e paga até adiantado, é pagar salário de pecado. Porque a Bíblia diz que a única coisa que faz divisão entre Deus e o homem é o pecado. Então, quer dizer, a pessoa pecou, não confessou, não retirou de sobre si o direito do adversário de lhe acusar diante de Deus, ele está separado de Deus e na iminência de ser penalizado por consequência de seus pecados. Romanos 6,23 vai dizer o que? O salário do pecado é a morte. Mas, logo em seguida diz assim, mas o dom gratuito vem de Deus, do amor de Deus, que é o quê? A vida eterna. Então, Deus deixou aqui o direito de escolha do homem para todos nós, Deus deixou esse direito. Porque quando João 3,16, né, que é uma frase que o nosso ex-presidente gostava muito de falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o seu Filho único, a Bíblia faz questão de frisar isso, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem é ele? Jesus Cristo, o Verbo, a palavra, a verdade. Aí o nosso presidente, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Mas nós vamos ver o que? Romanos, falando que o dom, Romanos 6,23, a parte B, falando de quê? O dom gratuito vem de Deus, que é o quê? A vida
eterna, não é? Então, o amor do Pai veio conduzindo a humanidade de uma tal forma que os homens que saíam da presença ou desobedeciam a Deus, eles sabiam o que lhes poderia ocorrer diante de tamanha desobediência. E nós vemos aqui que Deus amou o mundo de uma maneira tão sublime, tão maravilhosa, né? Que ele entregou quem agora? O seu filho, o seu único filho, para nos trazer a graça da redenção, da salvação, para nos trazer aquilo que não merecemos, o favor não merecido, a graça do Filho, a graça do Salvador. Aí nós voltamos aqui, ó, Romanos 8, se já morremos com Cristo, cremos que com Ele também viveremos. Se morremos para o mundo do pecado, se morremos para a vida da promiscuidade, se agora nós temos outra linha de raciocínio, se agora nós pensamos de outra maneira a respeito do nosso propósito de vida como ser humano aqui na Terra, como alguém que vai deixar um legado, um exemplo, um testemunho, então, olha, se já morremos com Cristo, Cristo morreu naquela cruz, e a palavra diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ele levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido e oprimido de Deus. Por quê? Nós achamos assim, puxa vida, ele não fez nada, ele não cometeu pecado algum, ele não cometeu delito, crime algum, e foi morrer na cruz. Será que é Deus que fez isso? Mas, logo em seguida, de Isaías 53, a partir do versículo 4, vai dizer, mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós somos libertos e transformados. Mas, o versículo 9 diz assim, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. E ele disse, eu venci o mundo, eu venci o pecado, eu venci a morte, eu venci o diabo, e vocês também podem vencer. Ele fala então, olha só, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não terá mais domínio sobre ele. Então nós vamos entender que a graça do Filho, ou como eu já disse anteriormente, que é favor que não merecemos, né? A palavra, o apóstolo Paulo vai escrever aos Efésios dizendo assim, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, pela graça eu sou salvo. Não é porque eu fiz obras, não é porque eu fiz algo que outra pessoa poderia fazer e eu fiz no lugar dela, ou porque eu tenho condição de fazer. Não é isso. Então ele está dizendo aqui, ó, pela graça sois salvos. Quer dizer, essa graça que é estendida a todos aqueles que recebem, né? Recebeu, se dispôs a receber a graça, automaticamente ela lhe alcança. Então, todos que recebem essa graça, né? Pela graça é salvo. Por meio de quê? Por meio da fé. Se com a tua boca confessar e com o seu coração crer que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo para a glória de Deus Pai. Então, pela graça, nós somos salvos. Por meio da fé. Isso não vem de nós. Isso não vem de homem. Isso não vem da natureza humana, da natureza carnal. Não vem de... A palavra vai dizer aqui, ó, é dom de Deus.
Então, quer dizer, é um dom maravilhoso de Deus você receber a fé. A fé é um ministério. A fé é um dom sobrenatural que o homem recebe e a partir do momento que ele a exercita, ele passa a ser um provocador de milagres. Porque ele vai colocar em ação aquilo que Jesus ensinou, aquilo que aprendeu com Cristo, aquilo que aprendeu nas jornadas e nas caminhadas por onde Jesus passou e os milagres, seus feitos extraordinários que ele realizou. Então, ele está dizendo assim, o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que pela graça eu sou salvo, para eu não me gloriar. Ah, eu sou salvo porque sou bom, eu sou salvo porque fiz obra, eu sou salvo porque realizei algo, porque ajudei pobre. Não. Mas a própria Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Então tem que haver um dosador aí, tem que haver uma dosagem aí, por quê? Mas se você tiver fé e tiver condição de fazer obra e não fizer, você está negligenciando a graça ou a vontade do Pai. Então, quer dizer, a fé sem obra é morta. Mas a obra com a intenção na salvação também é morta se não tiver fé. Olha que coisa mais extraordinária que Deus deixa para nós, porque ninguém pode falar, não fui salvo porque não tive condição de fazer obra. Mas eu posso ser salvo tendo fé. E tendo fé, as coisas vão acontecer. Eu tendo fé, eu vou ter condição de realizar ou de fazer algo no que diz respeito à obra do Senhor. Olha que coisa mais interessante, não é? Isso não vem de mim, isso não vem de você. É dom que Deus dá, não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. E uma coisa interessante nós precisamos aprender, que toda honra e toda glória tem que ser dada a Deus. Aconteça o que acontecer, haja o que houver. Aconteceu algo extraordinário, aconteceu um feito extraordinário, toda honra e toda glória tem que ser dada a Deus. Por que eu digo isso? Porque é assim que Deus faz conosco. Quando nós atribuímos um milagre a Ele, Ele faz mais para nós. Quando nós celebramos o que Deus faz na nossa vida, a ceia, a Santa Ceia, é o momento que nós celebramos a vida e mais uma oportunidade de chegar neste momento com vida. Ainda que chegamos arrastando, porque às vezes o peso do pecado é grande, às vezes nós custamos esperar um período entre uma ceia e outra, porque a carga é muito grande. Mas é o momento de celebrar, porque conseguimos, porque chegamos e porque recebemos a absolvição do Pai por Jesus Cristo. É importante entender isso, né? E a palavra vai dizer assim, olha só, vamos continuar lendo aqui a palavra. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não terá mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Não é? Quantos de nós dedicamos boa parte da vida vivendo para o pecado, vivendo para o mundo, vivendo, às vezes, para as coisas que nos traziam cegueira espirituais e nos tornavam cegos? Às vezes pensávamos que tínhamos razão nas coisas que praticávamos, nas coisas que fazíamos, e a Bíblia fala que nós éramos cegos, surdos e mudos, porque nós achávamos que tínhamos razões. Mas olha só, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Ou seja, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo agora se faz novo na nossa vida. As coisas velhas ficaram para trás.
E assim é, né? Que se alguém está em Cristo, segundo aos Coríntios 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já ficaram para trás. E agora tudo é novo, tudo é novidade. E tudo tem que ser novidade na nossa vida. E a partir de agora nós temos que andar em novidade de vida. O passado, a vida do passado não nos pertence mais. E a palavra diz o quê? A partir do momento que nós conhecemos a palavra, nós lançamos a mão no arado. E quem lança a mão no arado não é digno de olhar para trás. E assim, nós vamos ver aqui, olha só, versículo 11. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós já morremos para o pecado, para o mundo, mas ressurgimos, assim como Cristo ressuscitou, agora para andar em novidade de vida com Deus. E é isso que a palavra fala, né? Romanos 5,19. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela graça, ou pela obediência de um, muitos foram justificados por Cristo Jesus. Então, quem nos justifica é Ele. A própria palavra diz que o justo não se justifica. Pode se levantar o mundo, até o inferno contra a sua vida, mas na qualidade de justo, você não precisa se justificar, porque quem te justifica é Deus. É Deus que vai olhar por você, é Deus que vai tomar a sua causa e é Deus que vai te justificar. Uma coisa que me chama bastante atenção é Mateus capítulo 5, a partir dos versículos 17 a seguir. Mas tem uma parte ali que me chama muita atenção. Quando Jesus fala uma coisa, né? E tu, quando trouxeres a tua oferta ao altar, seja qual for a oferta, seja monetária, seja financeira, seja de louvor, seja de oração, seja de adoração, seja a sua presença. E aí, tu te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa ali a tua oferta. Olha só. Volta com ela para trás, porque a igreja precisa do monetário para pagar as despesas, precisa de cumprir as missões. Ela só não foi recebida por Deus, mas financeiramente ela vai ajudar. E o que ele disse? Deixa ali a tua oferta. Se você trouxer a tua oferta ao altar, e se você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, quando eu falo irmão, viu, irmãos? Eu estou me referindo a marido e mulher, filhos, pai, né? Qualquer pessoa, seja no contexto familiar ou de um grau de parentesco, ou que seja qualquer pessoa que houve um envolvimento de ofensas. Aí tu trouxe a tua oferta ao altar, mas você se lembrou que teu irmão tem algo contra você? O que Jesus falou? Deixa ali a tua oferta, volta e reconcilia-te com teu, não é irmão mais, é adversário. Olha como é sério. Porque o teu adversário pode te levar ao magistrado, que é o advogado. E o magistrado pode te levar ao juiz. E o juiz, entendendo que você deve, vai mandar te encarcerar na prisão. Que prisão é essa? É a chamada prisão espiritual. As cadeias espirituais, as cadeias malignas, que vêm para adoecer, que vêm para perturbar, para trazer confusão, pela permissão de Deus, o inimigo agindo na vida das pessoas. E aí nós vamos ver aqui, olha só, pela graça ou pela obediência de um, muitos foram feitos justos. João capítulo 1, versículo 29, quando João estava batizando no deserto do Jordão, João viu a Jesus. O que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, naquela hora,
Ali João testificou de Jesus, quem era ele, por qual razão ele veio a esta terra. E João e Jesus estavam ali para cumprir o quê? A justiça de Deus. É tanto que Jesus foi batizado por João Batista, no deserto da Judéia. Aí, o que acontece? João não queria batizar Jesus. Jesus queria ser batizado aos 30 anos de idade. João falou, eu que queria ser batizado pelo Senhor. Jesus falou, não, João, deixa por agora, porque convém cumprir a justiça de Deus. O que é cumprir a justiça de Deus? Eu entendo a palavra. Eu recebi a palavra. Eu creio na palavra. Porque Jesus falou em Marcos 16:15, que os discípulos deveriam ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Não é o batismo da pia batismal que é feito na Igreja Católica, que derrama água na cabeça da criança. E o batismo é o arrependimento, é a metanoia, é o desejo de mudar de vida, mudar o rumo da vida, sair da vida do pecado. E uma criança recém-nascida vai se arrepender de quê? E vai mudar de vida para quê? E vai largar que tipo de pecado? Então a palavra de Deus diz que então João concordou e batizou a Jesus. Ali o ministério de Jesus se inicia após o batismo nas águas aos 30 anos de idade. E após sair da água, veio o Espírito Santo sobre ele em forma de uma pomba, e uma voz do céu dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Nós aprendemos, então, olha só, né, que João 1:29, João viu Jesus vindo e falou, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Pronto. As dimensões, como eu disse aqui, né, as 3 etapas, as 3 eras, né, do projeto de salvação, do plano de salvação de Deus. Então, quer dizer, já recebemos o amor do Pai, foi um tempo divino, esplêndido, maravilhoso. Agora, recebemos a era da graça, né, do Filho, né, que veio aqui, mas ele falou, olha, cumpri a minha missão aqui, cumpri a minha jornada aqui. Eu vim trazer remissão. Eu vim trazer o perdão. Eu vim trazer a salvação. Agora ele falou, mas eu vou voltar para o meu Pai. Mas eu não vou deixar vocês aqui sozinhos, desamparados. Eu vou enviar quem? O Consolador, ou seja, o Espírito Santo. Jesus falou, olha, é para cumprir uma promessa que o Pai fez antes de eu vir a esta terra. Joel capítulo 2, versículo 28. E Deus disse, e há de ser, que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, todos que quiserem serão movidos, movimentados, e serão influenciados, não pelas redes sociais que dá veneno para todo mundo comer todo dia, mas seriam influenciados pela doce e maravilhosa presença do Espírito Santo. E há de ser que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E naqueles dias, todos vão ver a virtude que há de vir sobre a vida de vocês. Então, vai se cumprir isso onde? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. O cumprimento da promessa, agora Jesus já não estava mais. Já havia 50 dias que Jesus havia ascendido aos céus. Então, o Consolador, ou o Espírito Santo, prometido em Joel capítulo 2, versículo 28, não é? Jesus falou isso, prometeu também em João 16, João 16, não é? E versículo 7. Todavia, vos digo a verdade, convém que eu vá. Porque se eu não for,
o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, vai convencer o mundo, em primeiro lugar, de quê? Do pecado. Olha só que coisa mais interessante. Quando o Consolador vier, vai convencer o mundo do pecado. Olha só. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Versículo 11 de Romanos 6. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. E nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aí, Jesus fala assim, quando o Consolador vier, convencerá o mundo de quê? Do pecado. E ele disse por quê? Ele disse do pecado porque eles não creem em mim. Porque quem crê em mim não peca. E quem crê em mim, se pecar, vai confessar. Não vai dar a oportunidade ao adversário para agir contra a vida deles, roubando-lhes a salvação, roubando-lhes a paz, a intimidade e os direitos que têm diante do Pai. E ele vai convencer o homem do pecado e do juízo. E ele disse, e do juízo por quê? O príncipe deste século está julgado. E ele já sabe qual é a sentença dele. E sendo julgado, ele sabe que o que está reservado para ele é o lago de fogo e enxofre. E ele quer levar muitas almas com ele para lá. Ele não está lá, mas ele quer levar muitas almas e por isso ele está trabalhando pesado aqui na terra contra a humanidade, porque ele quer comer muitas almas. E da justiça. E ele diz, da justiça por quê? Porque eu vou para o meu Pai. Porque tudo que o Pai me ordenou que fizesse, eu fiz. Assim, Jesus, então, fala assim, olha, quando o Consolador veio ou se cumpriu, e eu disse aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Deus fala lá em Joel 2, 28, que ele derramaria o seu espírito, preste atenção nessa palavra, sobre toda. Tem acepção nisso aí? Tem favoritismo nisso aí? Tem alguém escolhido nisso aí quando ele disse toda? Toda a carne. Ou seja, Deus fez um Black Friday lá no céu para que todos fossem cheios do Espírito Santo. Olha que coisa mais maravilhosa. E em Atos, no cenáculo onde isso se cumpre, estavam reunidos ali 120 pessoas, não é reunidos para um culto lá de 1 hora e meia, 2 horas, e todo mundo já fica cansado, querendo ir embora depressa para ver Fantástico, para ver não sei o quê, para ver Domingo Record Espetacular, não sei o quê, não. 50 dias no cenáculo, 50 dias ali na oração, na intercessão, no temor, 50 dias ali preocupado com o que aconteceria, porque Jesus havia ascendido aos céus e eles não sabiam o que ia acontecer com ele. 50 dias na expectativa, sem saber, porque não conheciam o Espírito Santo, nem o agir do Espírito Santo, como o Espírito Santo agiria, como o Consolador agiria na vida do homem, como hoje nós sabemos que muitas coisas que nós praticamos, às vezes o homem pratica algum tipo de maldade e atribui isso ao inimigo, o inimigo nem sabia, mas agora entregaram para ele, e ele, como ele recebe tudo que é de ruim, que é de errado, e agora atribuímos a ele e passa a ser dele. Tem coisa que pessoas atribuem ao diabo e o diabo nem sabia, porque ele não é onisciente. Ele nem sabia, mas se entregaram para ele, é dele. É como a pessoa que tem um filho, que é levado, que apronta, que é uma bênção, e a pessoa começa a dar nomes, né? Menino danado, danado é o nome do diabo. Esse menino não tem jeito, isso não presta. Isso vai ficar igual a tia, isso vai ficar igual o pai, isso vai ficar igual o padrasto, vai ficar igual a avó, vai ficar igual não sei quem, vai ficar igual a avô. E o inimigo ali anotando tudo e pegando para ele, e de repente ninguém dá conta da criança. Porque o inimigo está ali pegando as nossas palavras, as palavras de comando, as palavras proféticas que nós liberamos. Então, pastor, o que eu devo falar? Olha, esse menino é uma bênção, profetiza.
Profetiza que é uma bênção, profetiza que é abençoado, que será abençoado. Não com ironia, mas profetiza. Seja um provocador de milagre na vida de alguém. Aí agora, a palavra vai nos dizer, olha só, e ele disse, né, da justiça, porque eu vou para o meu pai. E Atos 1:8 ele foi e chegou lá e levou 50 dias para convencer a Deus a liberar o Espírito Santo. Eles ficaram numa conversa lá entre pai e filho ali e para o pai liberar, né, o, o Paracleto, ou o Consolador, ou o Espírito Santo. Então, Jesus, ele ressuscitou dos mortos. Ele não permaneceu, eu estive em Jerusalém, eu entrei no túmulo de Jesus. É uma sensação indescritível o que a gente sente quando entra no túmulo de Jesus. Mas se o túmulo está vazio, significa que tem vida para você. Significa que tem vida para mim. Significa que nós teremos vida, e vida em, como ele diz, e vocês terão vida, e vida em abundância. E ele advertiu sobre João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas ele diz, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Vida com abundância. Se Jesus venceu a morte, o pecado na morte, você, eu, nós podemos também vencer a morte. Se Jesus venceu o pecado, eu e você também podemos vencer o pecado. Se Jesus venceu a enfermidade, eu e você também podemos vencer a enfermidade, porque Isaías 53 falou que ele levou tudo na cruz. Porque maldito é aquele que foi pendurado no madeiro. Se ele foi pendurado por mim, por você, ele levou toda a cédula de acusação que era contra mim, contra você, e tudo que era contra mim e contra você, ele levou sobre ele. Então, quer dizer, os vícios, as drogas, se ele venceu o mundo, nós também podemos vencer, nós podemos vencer, se ele venceu o medo, ele se entregou por nós, nós também podemos vencer o medo, nós podemos vencer o fracasso, o espírito imundo do fracasso, da derrota, do desânimo, né? Nós podemos vencer os desejos da carne, e nós podemos, com certeza, se Jesus venceu na cruz, nós vamos vencer, nós vamos romper limites, nós vamos ultrapassar barreiras, nós vamos vencer em tudo, em todas as coisas, como a palavra diz, né, que seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E com isso, eu e você podemos mudar a nossa história. Eu e você podemos mudar a nossa história. Olha, eu e você podemos levantar a nossa mão e receber a unção, o derramar do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo trabalhando em nós e através de nós em função de outras vidas, de cuidar de outras vidas. Nós poderemos ser o quê? Renovados. E nós temos o direito de pedir isso para ele. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aí fala assim, olha, Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Quero ser como tu. Olha, é só pedir isso para ele. E ele vai trazendo uma renovação na nossa vida de uma forma tão sobrenatural. Nós não vamos ter mais desejo nas coisas que outrora nos movia e que éramos movidos, não é?
Às vezes, quando o Espírito Santo de Deus não está atuando na nossa vida, a gente tem vontade de fazer qualquer coisa, a gente não tem vontade de orar, a gente não tem vontade de buscar Deus, a gente não tem vontade de sentir aquela presença gostosa e maravilhosa, aquela presença que nos cura, aquela presença que nos liberta, aquela presença que nos direciona, aquela presença que nos transforma, sabe? Aquela presença que quando você acorda de madrugada, essa semana que passou, isso aconteceu comigo umas 4 vezes, de acordar e sair para fora, sentar na varanda, sentindo aquele vento fresquinho, aquela brisa fresquinha, e orar para todas as pessoas, tá? Você pode ter certeza disso. Por 3 vezes essa semana, eu apresentei a sua vida a Deus em oração, porque eu estava descansado, sentindo renovo, restauração, e agora eu sentado ali, maravilhado, porque não estava sentindo dor, porque não estava com enfermidade nenhuma, porque tinha paz no coração, porque a vida estava sossegada, não é? Levantei, fui para a varanda, o meu cachorrinho, o Terá, veio e sentou perto de mim, e acho que ele ficou sem entender. Eu orando lá e falando, ele deve ter pensado, será que ele está falando? Ele não está falando meu nome, não está falando comigo. O que será que ele está fazendo? Não é? Eu vim para cá, sabe, com aquela alegria, sabe, aquela alegria no coração, de entender que, olha só, como Deus é maravilhoso. Eu estou aqui orando, não é porque eu estou enfermo, não é porque eu estou passando algum tipo de dificuldade ou necessidade, não. Eu estou aqui com gratidão, agradecendo a Deus pelo que Ele é na minha vida e pelo que Ele faz por mim. Dali eu oro ali, como nesse dia, eu fiquei ali 1 hora ali, mais ou menos, na presença. E no outro dia, esse sono não fez falta nenhuma. Nenhuma. Voltei, deitei, dormi de novo e pronto, acabou. Agora, olha só, Deus está nos aceitando. Às vezes nós falamos assim, você quer, é uma oferta que é feita a uma pessoa que, para quem Jesus é apresentado. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Não é? Essa colocação é diferente, tinha que ser assim, você quer confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Porque se você confessa com a sua boca e com o seu coração você crê que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo para a glória de Deus Pai. Ele está nos aceitando, né? Ele está aceitando a mim, ele está aceitando a você, né? Romanos, capítulo 8, versículo 35, olha só, Romanos 8, 33, 34, vai dizer assim, olha, que coisa mais linda que fala, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus que os justifica. E logo no versículo 35 fala assim, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor do Pai, da graça de Cristo? E agora sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Que doce presença maravilhosa que nós podemos ter hoje, o amor do Pai, a graça do Filho, e sendo consolados pelo Espírito Santo. Olha só, quem nos separará do amor de Cristo? Vamos ver algumas coisas que pode nos tirar do amor, ou a presença, a tribulação. Vamos raciocinar. Será que a tribulação pode me fazer afastar ou entender que Deus me abandonou? Será que a tribulação pode fazer isso? Será que a angústia pode fazer isso comigo? Eu ficar angustiado? Aqui, essa colocação, naqueles tempos, ainda não tinha estudo científico que falava sobre a depressão, não era conhecida. Então, mas vai existir a angústia. Jesus, quando ele estava para ser preso, ele falou com seus discípulos, estou, né, quando ele suou gotas de sangue, falou, estou angustiado até a morte. Uma depressão momentânea, mas que ocorria. Então, quer dizer, essa angústia hoje que podemos chamar de depressão, isso pode nos separar do amor de Deus? A perseguição pode nos separar do amor de Deus? Ou a perseguição pode nos separar do amor de Deus? A fome pode nos separar do amor de Deus? Talvez a falta
do alimento físico, ou a fome espiritual, né? Aquele sentimento ruim de que a sensação de que a presença de Deus não está mais conosco, nada supre esta necessidade. Será que a fome pode nos separar do amor de Deus? Será que a nudez, que é sinônimo de pecado? Ou talvez pode ser o quê? Podemos entender também que a falta de vestes ou vestimentos, será que a nudez pode nos separar do amor de Deus? Será a nudez? Ou será que a espada, não é? O perigo, ou a espada na Bíblia é morte. Será que a espada ou o perigo pode nos separar do amor de Deus? Será que isso pode? Como está escrito, por amor de ti, por amor dele, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, não é? Mas, olha só, em todas estas coisas, não precisa abrir seu microfone, não, mas repita comigo, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Olha que coisa interessante. E aí a palavra vai dizer, porque estou certo, que nem a morte, olha só que coisa maravilhosa, que nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada, nada poderá nos separar do amor que eu comecei a falando aqui, esse amor de Deus dispensado a nós lá na criação, que hoje nos dá a oportunidade, né, de ter renovação pelo amor que nos foi dado, pela graça também que nos foi dada, e agora essa consolação maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos?